Antes mesmo do primeiro raio de luz tocar o universo, antes que qualquer estrela brilhasse no céu, Deus já tinha um plano silencioso, poderoso e, acima de tudo, cheio de amor. Era um propósito que nascia no coração do Criador, movido por um desejo eterno, resgatar a humanidade. Quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, Ele não criou apenas um ser. Ele criou um filho, alguém feito à sua imagem e semelhança. No jardim do Éden, a vida era perfeita. Não havia dor, medo ou separação. Era uma comunhão pura entre o Criador e a criatura. Mas o inimigo, movido pela inveja dessa união, sussurrou uma dúvida, e o pecado entrou no mundo. A queda parecia o fim de tudo, uma separação trágica, uma fratura na criação. Mas Deus, o autor da eternidade, já havia preparado o início de algo ainda maior. Ali, naquele momento de aparente derrota, o plano secreto começava a se desenrolar. Oculto aos olhos humanos, mas totalmente visível aos olhos do céu. Nada, absolutamente nada, fugia do controle de Deus. E mesmo a tragédia da queda se tornaria o solo fértil, onde a semente da redenção iria florescer. Mesmo depois que o homem foi expulso do Éden, Deus nunca o abandonou. O Criador continuou a se revelar, mesmo quando o pecado se multiplicava e o caos parecia tomar conta. De geração em geração, ele manteve viva uma promessa sussurrada no jardim. Um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa era a esperança que atravessaria os séculos. O tempo passou, as nações se formaram, e então Deus escolheu um homem, Abraão. Com ele, Deus iniciou uma aliança que mudaria o destino do mundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa ecoou através da história, tecendo o fio invisível do plano secreto de Deus. Isaque, Jacó, José, Moisés, cada um deles era uma peça fundamental nesse grande enredo divino. Eles não eram perfeitos, mas eram parte do plano. Mesmo quando o povo de Deus se desviava, ele nunca desistia. No deserto, na escravidão, nas guerras, nas quedas e nos recomeços, ele permanecia fiel. Cada ato, cada profecia, cada vitória e até mesmo cada derrota, tudo estava construindo o cenário perfeito para o cumprimento final da grande promessa. O palco estava sendo preparado para o maior ato de amor da história. Então, num tempo em que um silêncio espiritual parecia reinar sobre a terra, algo extraordinário aconteceu. O silêncio foi quebrado. Em uma pequena e humilde cidade chamada Belém, o plano secreto de Deus começou a tomar forma humana. Um bebê nasceu de uma virgem e o céu inteiro celebrou. Pastores no campo ouviram cânticos de anjos. Sábios, guiados por uma estrela, viajaram de longe para adorá-lo. Aquele menino não era um menino qualquer. Ele era o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus cresceu em meio a pessoas simples, viveu uma vida de humildade e mostrou, com suas ações e palavras, que o reino de Deus estava ao alcance de todos. Ele curou os doentes, restaurou os corações quebrantados e ensinou sobre um tipo de amor que o mundo havia esquecido. Cada gesto, cada palavra, cada milagre era um capítulo do plano que o céu vinha escrevendo desde a eternidade, agora sendo revelado diante dos olhos da humanidade. Mas o clímax da história ainda estava por vir. E ele não chegaria com coroas de ouro ou exércitos poderosos, mas com espinhos e sangue. No monte chamado Calvário, o plano secreto de Deus foi revelado em toda a sua glória e dor. O Filho de Deus, puro e inocente, foi pregado em uma cruz. O mundo o rejeitou, os céus escureceram e o silêncio por um momento pareceu vencer. Mas naquele exato instante, o amor estava conquistando a vitória definitiva sobre o pecado. O sangue que foi derramado não era um sinal de derrota, mas de vitória.
cada gota representava o perdão para toda a humanidade. O véu do templo, que separava os homens de Deus, se rasgou de cima a baixo, simbolizando que o acesso ao Pai agora estava aberto para todos. E quando Jesus declarou em seu último suspiro, "Está consumado", o plano secreto de Deus estava completo. O preço havia sido pago. Mas a história não terminou ali. A morte não teria a palavra final. 3 dias depois, o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. A morte havia sido vencida. A ressurreição de Jesus foi o selo final do plano divino, a prova irrefutável de que o amor de Deus é mais forte que a morte e que ele nunca abandona suas promessas. Era a garantia de uma nova vida para todos nós. Desde então, a obra da salvação continua viva e pulsante. Cada pessoa que crê em Jesus se torna parte desse plano eterno. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, para nos guiar, nos fortalecer e transformar nossos corações. O mesmo Deus que começou essa história maravilhosa no Éden, continua a escrevê-la hoje, através de cada vida resgatada, de cada alma restaurada, de cada coração que se volta para Ele. Pense nisso, nada na sua vida acontece por acaso. Tudo coopera para cumprir o propósito pelo qual você foi chamado, para fazer parte desse grande mistério de amor. E um dia, quando o tempo se encerrar e o céu se abrir novamente, nós veremos o plano completo. Estaremos face a face com aquele que o criou desde o início. Então, toda lágrima será enxugada, toda dor cessará, e a humanidade redimida viverá para sempre com o seu Criador. Esse é o plano secreto de Deus. A história mais linda já contada, uma história escrita com amor, selada com sangue e cumprida com poder. E a melhor parte é que você também foi convidado para fazer parte dela. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Que a paz de Deus esteja com você.